Amigos internautas, está no ar mais um programa Notícias Absurdas. A vinheta! Mudança de regime por decreto. A gente vive num país democrático, certo? Para ser um país democrático, o povo deve escolher os seus representantes tanto nas câmaras municipais, estaduais, no Congresso Nacional, certo? No sistema democrático de governo, uma pessoa representa um voto, certo? Ok, tudo bacana, tudo bonitinho, tudo às mil maravilhas. Mas agora você imagine, por exemplo, o MST, aquele grupo, que é assim com esse governo atual, dentre tantos outros grupos também que são alinhados a este governo. Imagine se o MST tivesse poder de decisão, assim como tem os deputados, os senadores, enfim. Você já imaginou se isso acontecesse? O que, você está achando que é maluquice? Meu amigo, infelizmente não é. Depois que a nossa presidente Dilma Rousseff mandou que os brasileiros tomassem uma cervejinha para assistir os jogos da Copa, e também depois que ela foi no estado do Rio de Janeiro inaugurar obras que nem tem previsão para ficarem prontas, a nossa digníssima presidente assinou um decreto meio assim que na surdina, que prevê, dentre outras palavras, que a administração pública também esteja a cargo de movimentos sociais como, por exemplo, o MST. Assim como o morcego, que dá uma lambidinha na vítima antes de sugar o sangue, esse decreto, ele à primeira vista parece que é uma coisa bacana. Ele prevê que grupos sociais também determinem os caminhos que devem seguir a nação, ou cidade, ou estado, etc, etc. Aí você pensa, poxa, mas isso é bacana, é democracia direta? Porém, para se fazer isso, a organização tem que estar pronta, tem que se organizar, um grupo de pessoas tem que se organizar e estar ali em reuniões, em congressos, e isso, e aquilo, etc, etc, etc. Ou seja, só quem vai participar disso são os grupos profissionais, assim como o MST. Você que é um cidadão comum, eu que sou um cidadão comum, sai de manhã para trabalhar, chega em casa tarde, tem conta para pagar, tem que... Enfim, toda essa coisa, não vai ter tempo de ficar indo a cada 2, 3 dias ou até diariamente participando de reuniões para decidir determinadas coisas. Na verdade, esse decreto visa centralizar o poder na mão desses grupos pequenos que são alinhados com o PT, mesmo que o PT saia do governo, você imagina que esses grupos continuarão mandando no país, quer dizer, estão ignorando completamente o poder legislativo. Mas nem tudo está perdido, tanto a Câmara Federal como o Senado Federal já está mexendo os pauzinhos para ver se coloca esse decreto para debaixo da terra. O STF também tem a oportunidade, tem um dever também de decretar a inconstitucionalidade desse decreto, porque ele cria um grupo elitizado de pessoas no país para tomar decisões em razão de outros, ou seja, o sistema legislativo deixa de existir, quer dizer, o meu voto, que é um só, fica mais fraco porque essas pessoas, esses grupos, tomarão decisões no lugar de vários parlamentares, e essas pessoas nós não elegemos. Quer dizer, essas pessoas se tornarão mais importantes que as outras pessoas do nosso país. Ou seja, será criada uma classe A e uma classe B de cidadãos brasileiros. Bom, então vamos confiar no Congresso Nacional e também no STF para que isso vá por água abaixo. Mas se tudo der errado, eu convido vocês a morarem no Uruguai, porque se isso acontecer, meu amigo, estou indo para lá. Projeto que proíbe órgãos públicos de comprar publicações estrangeiras entra em discussão. Quando a gente pensa que já viu de tudo nessa política brasileira, lá vem um tal de Vicentinho que propõe um projeto de lei que simplesmente proíbe que o setor público do país compre livros estrangeiros. Segundo a assessoria do deputado, isso visa fortalecer o Parque Gráfico Nacional. Mas a assessoria, e muito menos o parlamentar, conseguiu explicar como seria uma vez que esse projeto se tornasse lei. Porque você pensa bem, imagina que uma escola pública não poderia adquirir, por exemplo, livros de Shakespeare ou de tantos outros autores importantíssimos da literatura mundial. Aliás, esse Vicentinho me parece aquela história da tartaruga que foi encontrada em cima do poste, Todo mundo olha... Bom, mas o que essa tartaruga está fazendo em cima do poste? Bom, o fato é o seguinte, alguém colocou essa tartaruga lá, agora está na hora de tirar. Tribunal de Contas da União vai investigar denúncias populares. Um grupo de pessoas coordenado por um gordo aqui de Brasília está fazendo história. Esse grupo está investigando políticos, principalmente deputados federais,
e, encontrando indícios de irregularidades, está fazendo denúncias no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público Federal. O ano passado, por exemplo, esse grupo entregou um dossiê chamado Dossiê 1 ao Tribunal de Contas da União, que agora determinou ao Congresso Nacional que fosse feita uma varredura completa nesses assuntos, porque há indícios, segundo o TCU, de crime de falsidade ideológica e documental. Já o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, prometeu que vai se empenhar para resolver toda essa história, para colocar tudo em pratos limpos. Agora você pergunta, mas e aí, Lúcio, qual é o absurdo disso tudo? O absurdo é que o portal de notícias da Globo simplesmente não colocou uma foto minha na matéria. Joaquim Barbosa anuncia saída do STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, vai se aposentar no final do mês. Os problemas de saúde parecem ser a principal causa da sua aposentadoria. Ele tem só 59 anos, ele poderia ficar até os 70 anos no Supremo Tribunal Federal, porém ele já vai sair agora no final do mês. Para muitos, o ministro Joaquim Barbosa é um herói. Ele conduziu com mãos de ferro o processo do mensalão, culminando em várias prisões, inclusive de gente importante da política. Para outros, o Joaquim Barbosa é um fanfarrão que está só se promovendo para mais na frente se candidatar e etc, etc. O fato é que o STF parece que não terá mais condições de manter a linha dura que vem adotando na presidência do Joaquim Barbosa, e isso pode causar a falência múltipla dos órgãos do Supremo Tribunal Federal. E você, quer opinar a respeito disso? Então vamos às enquetes. Antes, porém, quero parabenizar o Vitor, que é o grande ganhador da camiseta Notícias Absurdas do sorteio que a gente fez no final do mês passado. O número sorteado pela Loteria Federal foi 32.997. Com isso, conforme definido em nosso sorteio, o número considerado é 2997. E o Vitor concorreu com o número 3.000, sendo assim o vencedor. Vitor, meus parabéns e, aliás, a sua camiseta já está a caminho, tá? E você, quer ganhar também uma camiseta do Notícias Absurdas? Para participar é muito simples. Você vai entrar no meu blog, o link está na descrição do vídeo, e lá vai abrir uma telinha pop-up, sabe aquela janelinha que enche o saco quando a gente está navegando? Inclusive, se o seu bloqueador pop-up estiver habilitado, desabilite-o, senão você não vai conseguir participar. Enfim, lá vai ter um pequeno questionário, acho que são 7, 8, 9 questões, alguma coisa assim, bastante simples. E lá, a partir do momento que você concluir todo o processo, você já vai estar concorrendo automaticamente à camiseta, você vai receber um número, enfim, todas as instruções você vai receber por e-mail. E agora sim, vamos às enquetes. Na semana passada eu perguntei, você vai torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014? O resultado é o seguinte, 14,12% das pessoas disseram que sim, que torcerão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Porém, 85,88% disseram que não torcerão pela seleção brasileira. Mas, com torcida ou não, no próximo dia 12 de junho, Dia dos Namorados, às 17 horas, vai ter o jogo Brasil e Croácia. E agora a enquete da semana. Como você acha que vai ficar o STF depois da saída de Joaquim Barbosa? Como sempre, a enquete está lá no meu blog, naquele cantinho direito. Vai lá, participe, dê o seu voto. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, clique no gostei, compartilhe em suas redes sociais. E a gente se vê na próxima. Até mais.